Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Olá, você está em sintonia? Nós estamos em sintonia com você e esperamos você em sintonia conosco. Um grande abraço a você que nos acompanha. Todo sábado está aqui junto e vamos começar o nosso terceiro programa aqui na Rádio Paraíso. E eu tenho iniciado os programas, você que já acompanha a gente, com uma pequena oração. Oração é sempre bom. Oração, ela é um momento onde você pode criar uma sintonia, acima de tudo, para dentro de você. Você se sentir renovado, renovada, você se sentir motivado, você afastar um pouco aquela negatividade que a gente, mesmo sem se dar conta, a cabeça vai fazendo a gente se sentir pesado, negativo, não é? E antes de eu falar em oração, eu vou juntar já uma coisa com a outra. Essa oração que eu vou orar e você vai me acompanhar, eu estava indo numa estrada há uns anos atrás, eu estava no estado do Mato Grosso, e eu parei numa cidade para fazer um xixi, tomar um café e tudo. E eu vi uma igreja muito bonita nessa cidade, lá no Mato Grosso do Sul. Um ambiente gostoso, aquele rio bonito do lado. Eu falei, eu vou sentar um pouco aqui, vou meditar, vou me limpar internamente. E quando eu entrei na igreja para orar, eu me deparei com a oração que nós vamos fazer. E para mim estas situações são verdadeiros sinais que o universo nos dá. Nós não somos especiais, mas também nós não somos porcaria, né? Nós somos seres cuidados, somos seres ligados a algo superior. Então, se eu estou com boas intenções, se eu quero fazer a minha vida andar, se eu quero que as coisas sejam favoráveis, o universo sempre vai ter um jeito de responder. Quando eu entrei nessa igreja, eu estava muito encantado com o ambiente da cidade. Eu já tinha observado por uns minutos aquele rio bonito, preguiçoso, sabe? Aquela atmosfera de uma cidade pequena, de uma cidade pantaneira, e aquilo tudo foi já me deixando muito inspirado, muito feliz. Aí eu entro na igreja para agradecer a oportunidade de estar viajando, para agradecer aquela bênção toda que eu estava sentindo ali, e eu olhei no banco onde eu sentei para orar, um pedaço de papel, e nesse papel tinha uma oração que depois eu descobri que é a oração de Santo Afonso. Parece que é isso, né? Então vamos fazer ela junto para a gente iniciar aqui o nosso programa já em alto astral. Você me acompanha aí de onde você estiver. A oração é pequena, mas é muito forte. Ela diz assim: levanta-te, sai de tuas misérias, pois eu aqui estou para enriquecer-te de mim. Apressa-te, achega-te a mim, não tenha medo. Olha que bonito. Levanta, sai das tuas misérias. Onde estão as nossas misérias? É na conta bancária? Não. É nas porcarias que a gente pensa e a gente até se acostuma a pensar bobagem. Não adianta ficar se torturando. Isso que são as nossas misérias. Levanta-te e sai das tuas misérias. Eu aqui estou para enriquecer-te de mim. Deixa a vida, muitas vezes, nos dar um pouco mais. Não fica tão fechado na tua cabeça, nos teus pensamentos, né? Por isso que eu contei também a historinha da viagem, porque eu parei ali, não foi tanto pelo xixi não, viu? Mas foi porque eu achava que eu tinha que dar uma carregada na minha vida e foi o que acabou acontecendo. Vou passar para minha parceira Bruna. Bom dia, Bruna. Bom dia, Teco. Bom dia, David. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês? A gente espera aí que da semana passada para essa vocês tenham tido uma excelente semana, tenham pensado nos nossos conselhos, na nossa conversa da semana passada. O programa de hoje está muito especial, nós preparamos vários assuntos que vão mexer com você e vão fazer com que você aí
tenha momentos de muito bem-estar. Bom, então aí hoje, dia 21 de março, né, nós temos preparados para você aí alguns assuntos interessantes para a gente conversar, fazer algumas reflexões, dar algumas dicas. E para começar, a gente tem aí dia 21 de março, querendo saber a respeito das características dos nascidos no dia 21, né, Teco? O que dia você tem 21, para dizer? Você que é do dia 21, a tua natureza é alegre. Sabe o que é interessante, Bruna, David? Quando a pessoa tem, por exemplo, no dia 21, uma natureza alegre e ela não usa esta alegria, ela não trabalha com esta alegria, isso fica muito mais pesado do que numa pessoa que não tem a natureza tão alegre. Então, se você tem, por exemplo, o perfil, a natureza alegre do dia 21, que é um deles, você tem que cultuar essa alegria dentro de você. Você tem que procurar andar, pelo menos de vez em quando, um pouco mais leve. Tem um poema antigo que eu estou lembrando agora que fala que andar com os braços dependurados. Sabe quando a gente anda com os braços soltos? Não tem aquela tensão no ombro, sabe? Aquela preocupação com tudo. Então, dia 21 tem a natureza alegre, são brincalhões, são bem intencionados. Alguns são bem meninos ou meninas, sabe? De dar risada, de piada sem graça. Se alguém escorrega e cai, eles quase se matam de rir. É uma coisa muito leve, muito bem-humorada. É uma grande força que as pessoas do dia 21 têm. Comunicativos, criativos e devem gostar e se ligar muito principalmente à música e à sugestão que eu dou para você do dia 21. Cante. Meu avô dizia que quem canta... Como é que é? Seus males espantam. Ele falava isso aí. É isso. E eu acredito muito nisso. Um abraço para todos vocês do dia 21. Isso aí, se você se interessou em saber a respeito do seu dia de nascimento, manda pra gente uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Coloca lá seu nome, qual é a sua cidade e a sua data de nascimento, que a gente vai sempre trazer aqui no programa informações sobre o seu dia, como você é, suas características, para você se identificar aí com as nossas informações. Você está falando, Teco, a respeito de as pessoas andarem um pouco mais leves, né? O 21 principalmente, que tem uma natureza mais leve, as pessoas andam tão preocupadas, tão pesadas ultimamente. Andei conversando esses dias com alguns amigos, né? E as pessoas têm relatado assim que estão desgastadas, não está sobrando um momento para que elas cuidem delas mesmas, sabe? Relato de mãe, relato de mulher, relato de marido, enfim. Puxa, eu cuido de todo mundo, eu tô fazendo tudo, mas não me sobra um tempo para cuidar de mim. E aí a gente pensou numa pergunta para lançar para você, ouvinte, hoje. Tá? Você tem reservado um tempo para cuidar de você ultimamente? Ou você tá em último aí na fila? Como é que tá esse negócio? E você vê, a pergunta é ótima. Eu nem sabia que você tinha trazido essa pergunta aí, Bruna. Por que essa pergunta é ótima? Porque se eu não me concentro no que a Bruna falou, o dia passa e eu não cuidei de mim um minuto sequer. Agora vamos falar um pouco do oposto. Para mim, no meu modo de ver, para minha opinião aqui, o pior pecado humano é o egoísmo. Eu acho que o que mais estraga a vida de uma pessoa, o que mais trava a vida de um ser humano, traz inclusive problemas de saúde, a pessoa não prospera, não caminha, é ela agir com egoísmo. Então, pelo menos estas pessoas que não têm um tempo para si, são aquelas pessoas que não estão agindo com egoísmo, tá na cara isso, não é? Eu tenho aqui vamos falar uma receita, né? Que você pode fazer periodicamente para que você cuide de você por alguns minutos. Quando você estiver muito sobrecarregada, tá lá fazendo os teus afazeres, tem que passar não sei aonde, tem que pegar o filho, tem que isso, tem que aquilo, para por 2 minutinhos. Fecha os olhos, respira fundo, profundamente, sente o ar entrando em você. Dessa maneira você vai perceber que a vida tá vivendo, tá correndo, tá fluindo. E quando você respirar fundo e soltar devagarzinho, se você fizer isso por 2 ou 3 vezes, você vai começar a ver que um bem-estar começa a entrar, um bem-estar começa a aparecer, não é? Por isso que a gente procura muitas vezes praças, campos, mar, porque a gente inconscientemente está procurando esse momento de bem-estar. Nesta hora eu sempre faço uma pequena oração, não sei se tem esse nome. Eu sinto que eu estou rodeado de uma luz poderosa.
eu falo comigo mesmo. Me sinto rodeado de uma poderosa luz que envolve da minha cabeça até meu pé. E eu sinto que essa luz poderosa é como se fosse assim uma verdadeira muralha que me coloca protegido, que me coloca equilibrado e harmônico. Você vê, a gente perde 2 minutinhos, vai? E você começa a ter isso como um hábito. Tá lá na fila do banco, tá não sei aonde, você fala, olha, tô começando a perder a paciência. Esse cara na minha frente não para, o outro tá demorando. Em vez de você ficar tão ligada nisso, que é automático, faz isso. Você de repente respira fundo 2, 3 vezes e mentaliza isto. Estou rodeado numa luz pura, numa luz forte, uma luz que me envolve e que me harmoniza. E aí, não sei, Bruna, o que o ouvinte pode fazer dessa experiência que eu estou sugerindo? Olha, eu acho que aí ele pode fazer isso com frequência, mais vezes, todos os dias, tentando aí se ajudar, né? Se autocuidar. E também eu acho que ele podia compartilhar com a gente, né? O relato de ter feito essa lição de casa aí que o Teco passou. É uma lição de casa. Vamos chamar assim. Isso. Então, você vai fazer lá a lição de casa ensinada pelo Teco e vai compartilhar conosco pelo WhatsApp ou por mensagem de voz ou mensagem de texto. Vai contar pra gente como foi a experiência de pegar esse tempinho pra respirar fundo, pra se conectar consigo mesmo, pra parar, né? A gente tá só correndo o tempo todo correndo, tentando resolver todas as coisas ao mesmo tempo. Você tá fazendo lembrar meus tios, tenho tanta saudade de tanta gente, meu Deus, né? Que eles diziam, quando a gente aprontava muito, eu vou contar até 10. Eu pensava, era melhor contar até 1000, né? Mas tudo bem. Eu acho que talvez indiretamente eles estivessem já me ajudando a fazer o que eu faço hoje. Eu não conto até 10, mas eu respiro fundo. Acho que é a mesma coisa, né? Pra se recarregar, pra dar aquele stop, aquela parada. Pra não ficar louco e não sair fazendo besteira. É isso. Então você vai fazer, vai contar pra gente, vai mandar pelo WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. A gente tá super interessado. E olha, eu aí sempre implico com esse número que eu não sei. Eu sou, pra quem ainda não me conhece tão bem, vocês estão conhecendo a gente, eu não tenho muita ligação com essas coisas, sabe? Que número enorme é esse? Tem que falar de novo. O que acontece? Ele tem um DDD, é o DDD de Nova Odessa. Então eu vou falar devagar, vamos lá. 019 99 444 7312. É o nosso WhatsApp e você vai mandar a mensagem para compartilhar conosco. E você fala, olha, eu tentei, não consegui. Fala pro Teco que só ele consegue fazer isso. Ou então não, olha, eu tentei, me fez bem. Me senti rodeado de uma luz. E isso acontece mesmo, Teco? Acontece. A gente tem esta força. Depois essa luz se dissipa, mas por um tempo ela fica conosco. Mas é importante a gente tentar, né? Começar tentando, né? Faz uma tentativa, veja aí você conta pra gente, tá bom? Bom, e aí, ouvinte, é o seguinte, nós temos uma novidade, né? Nós vamos aí no dia 5 de abril de 2020, nós estaremos na cidade de Nova Odessa, a equipe, o Teco, eu, a Bruna e o David, para fazermos atendimentos, né? Atendimentos para as pessoas que estiverem interessadas aí em passar uma consulta conosco, né? O Teco, psicólogo, vai conversar com quem, né, tiver interesse. A gente já teve um outro dia, né, uma outra experiência aí há uns dias atrás. Fizemos alguns atendimentos na cidade e aí nós recebemos várias mensagens perguntando: olha, vocês atendem onde? Que dia vocês vão estar em Nova Odessa? Porque as pessoas querem conversar conosco. Então a gente vai ter o dia 5/4, né? É um domingo e estaremos na cidade para fazer esses atendimentos. Se você tem interesse em conversar com a gente, em ser atendido numa consulta, você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é aquele baita número que o Teco toda vez reclama, mas é aquele número lá. É o 019 99 444 7312. Você vai mandar uma mensagem perguntando pra gente assim a respeito de local, qual é o horário e como é a dinâmica da nossa consulta, e a gente vai te passar todas as informações. O objetivo do atendimento, para você que está aí curioso, é uma orientação.
Eu chamo às vezes esse tipo de trabalho, que eu já faço há tantos anos, como se fosse um ambulatório, né? Um pronto-socorro. Você brigou com o marido, você está chateada com a sogra, você está, preocupada com dinheiro, você tem coisas para conversar. Nós vamos compartilhar isto e vamos dar um caminho, uma direção para você. O atendimento tem uma finalidade de ser prático, de ser objetivo, de fazer com que você tenha ali alguma resposta mais imediata e concreta para aquilo que você está vivendo. Isso aí, então a gente vai estar com a agenda disponível, manda sua mensagem para o WhatsApp para a gente poder agendar o seu horário, tá certo? E aí eu vou passar para o David. É isso aí, nós tivemos bastante procura esta semana, foi bastante legal, bastante gente nos procurou, mandando mensagens, pedindo conselhos, e então não deixe você também de mandar sua mensagem, de participar, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. A gente vai estar aqui, nós estamos à disposição, então o nosso trabalho é esse. E aí, entrando nisso, né, a Joelma, de 36 anos, ela não me falou de onde ela é, mas a Joelma tem 36 anos e ela nasceu no dia 24 de julho, Teco. O que a gente pode falar? O que você me diz dessa data dos nascidos no dia 24? Você que é nascido no dia 24, há uma forte tendência à responsabilidade, à necessidade de ter uma realização também pessoal. Então, pode ser, por exemplo, como mãe, como dona de casa, pode ser como uma profissional, uma cabeleireira, uma manicure. O 24 é um número muito ligado a essa questão de trabalhar, de se identificar com o que faz, de se sentir realizada através dos recursos que você tem, dos teus talentos, e tem uma inclinação muito forte para trabalhar com responsabilidade. Eles tendem a gostar. Eu chego para uma moça dessa, vamos supor que ela seja cabeleireira, e eu falo, olha, na hora de você cortar o cabelo, você toma cuidado, porque eu não gosto que meu cabelo fique muito isso, muito aquilo. Pessoas de 24 gostam dessa responsabilidade, porque eles têm condição naquele momento de colocar, de expor o talento deles profissional. E Teco, antes do David falar da pergunta dele aí, a gente já consegue observar essas características em crianças, por exemplo? Uma menina do 24 do 7, a gente já enxerga nela essa responsabilidade que você está falando? É legal a Bruna estar falando isso, porque a maior parte das pessoas pensa que números, em geral, você tem um número, o número te dá aquela característica. Não é assim. Você nasce em sintonia com aquele dia. Quer dizer, você já tem aquelas características mesmo pequenininho, porque você, a tua alma, vamos dizer assim, já está ligado àquela vibração daquele dia. Então, como a Bruna falou, desde pequeno você vai ver crianças do dia 24, por exemplo, que gostam de caprichar no caderninho. Você que é professora deve ver muito isso. Eu vejo bastante. Agora, se pega um dia 23, Bruna, aí não tem muito capricho no caderninho, não. Bom, já Joelma, são irreverentes. Joelma, obrigado por sua participação. Então, a Joelma, de 36 anos, Teco, ela tem uma preocupação muito grande. Por mais que ela goste dessas responsabilidades que você disse, mas ela tem medos. E aí ela quer saber, de onde vem o medo da gente? Esta é a pergunta dela. De onde vem o medo? Nossa, olha, Joelma, é extremamente vasto isso, mas vamos dar uma resposta que eu acho que vai satisfazer o ouvinte para ele já ir pensando. Você me acompanha aí, por favor, né? Nós, seres humanos, a gente desenvolveu desejos. Os desejos, muitas vezes, são muito ilusórios. A gente pensa que aquilo é importante e, na verdade, depois a gente descobre que não é tanto, mas não importa. O desejo vem de uma ideia de eu querer acrescentar coisas na minha vida. Por exemplo, eu desejo tal automóvel, porque se eu tiver aquele automóvel, eu vou ser mais feliz e mais realizado. Eu desejo comprar uma camisa que eu vi lá na vitrine da loja, porque eu com aquela camisa vou me sentir mais bonito. Então a gente desenvolve desejos porque eles estão ligados à necessidade de acrescentar coisas. Eu quero acrescentar coisas na minha vida para ser mais feliz, para ser mais seguro. Essa é a ideia que o desejo traz. O que seria o medo, Joelma? O oposto do desejo. Se eu desejo coisas que vão melhorar a minha vida, se eu quero acrescentar coisas na minha vida, as pessoas falam hoje em dia muito de celular, que tem, daqui a pouco o celular conversa, dá banho, sei lá o que ele vai fazer, faz pão.
E elas ficam querendo essas coisas porque elas acham que isso vai acrescentar, como eu falei, a vida delas. Isso é um desejo. O medo é o oposto. E se eu perder isso? E se eu não tiver isso? E se isso for tirado de mim? Tinha uma moça que uma vez me falou: o que eu mais desejo na minha vida é um grande amor. Um dia veio. Aí ela voltou. Eu falei: ué, que foi? Ela disse: eu tô com medo de perder o grande amor que eu consegui. Eu falei: tá vendo? Isso é a gente. Isso que é difícil, Joelma. Então, o teu medo, tenta identificá-lo. Existe medo da sobrevivência, né? Se você vai, por exemplo, se dependurar num penhasco, você tem medo. Se você vai andar aqui em São Paulo numa determinada hora da madrugada, vai dar um passeio a pé, você vai ter medo, né? E esse medo, não estou me referindo a ele. Mas se você começa a ver que você tem medos, começa a tentar identificar isso dentro de você. Você vai ver que muitas vezes ele vem junto com o desejo. Aonde tem desejo, tem medo. Onde tem medo, tem desejo. A gente fica nesse eu falo bumba meu boi. A gente fica nesse nheco-nheco a vida inteira. Então, se a pessoa quer se libertar, Joelma, isso serve para você ouvinte, dá trabalho. Você tem que ficar mais atento a você mesmo, né? Orai e vigiai, não era isso? Então você começa a ver que todo desejo traz um medo. E todo medo traz um desejo. E talvez a gente precise muito menos do que a gente imagina. Medo é ter o receio de perder ou que te tirem algo. E uma última informação: angústia, que hoje em dia está muito comum. Angústia seria o coletivo de medo. É quando eu começo a ter tanto medo, que aí eu fico angustiado a maior parte do tempo. E se a pessoa parar e ela pensar, ela não sabe nem medo do que realmente ela está tendo. Olha que inferno que a gente... Ser humano não é fácil, hein? Ô, Teco, e por exemplo, ela tem uma sintonia aí com o número 24, que é o dia de nascimento. E você falou a respeito desse senso de responsabilidade que o 24 tem. Talvez esse medo que ela sente constantemente pode estar associado com o fato dela ter medo de falhar por conta do excesso de responsabilidade que ela sente pelas coisas? Eu acredito que você tenha tocado um ponto que a Joelma vai falar: nossa, a Bruna me conhece, não é possível, porque eu posso usar a minha inclinação a ser responsável e me perder, viver um jogo mental. Então, em vez de eu me realizar porque eu tenho um lado responsável, eu começo a fazer isso virar uma espécie de uma paranoia. Você fica se boicotando ali o tempo todo, assustada, preocupada com o fato de poder falhar, né? Com as missões. Aí deve virar angústia, porque você começa a falar: ai meu Deus do céu, o que essa pessoa espera de mim? Sim, aí vira um ciclo e enlouquece, né? Nossa, é o que a gente faz a maior parte do tempo, né? Os orientais falam que pelo menos metade do nosso sofrimento é desnecessário. Agora eu tô aqui pensando que talvez não seja o caso da Joelma, pelo que a gente viu do perfil do dia de nascimento dela. Mas eu fico pensando naqueles programas que muitas pessoas ficam assistindo, que só fala de desgraça, que só fala de problemas e que não sei. Então tem pessoas que se prendem a esse tipo de programa e isso sim vai gerando medos na pessoa. Ela acaba que, se eu sair eu vou pegar o coronavírus, se eu fizer tal coisa eu vou ser assaltado na esquina porque tá... Isso também não... Também. Sem dúvida. Esses programas são interessantes, a impressão que eu tenho deles. Eu não sou dono da verdade, eu estou compartilhando a minha forma de pensar com você, ouvinte, né? Eu acho que esses programas, no fundo, é como se fossem aqueles adultos que repreendem crianças, né? Tá vendo? Olha o que vai acontecer com você. Olha lá, você vai ser assaltado igual ele. Você tá morando nessa cidade, você vai pegar o vírus, você vai não sei o quê. Não é para não ter medo das coisas, mas é para tentar saber, Joelma, até onde esse medo é exagerado, até onde esse medo está ligado ao desejo. Se eu desejo algo porque eu acho que aquilo vai me fazer melhor, eu tenho que pensar se aquilo vai me fazer melhor mesmo. Eu preciso realmente de um carro novo? Como é que é isso? Tem estudos que falam que você adquire algo que você deseja. Entre 3 e 4 meses, aquilo já não tem mais o mesmo sentido. Olha que legal. O ser humano, a cada desejo atendido, a cada coisa que ele consegue, mais um. Na época das Copas, Copa do Mundo, coisas mais assim, onde as pessoas ficam muito eufóricas com futebol, com tudo, tem pesquisas interessantes que não são muito divulgadas. Uma delas mostra que o que dá mais prazer não é ganhar a Copa, por incrível que pareça, é viver aquele clima de Copa, jogo após jogo, porque depois que levanta a taça e faz uma gritaria,
aquilo em 2, 3 meses acaba. Esfria. Mas o prazer de estar ali, olha, agora só falta tal jogo, vamos lá, né? Isso aí então a gente tem que ficar ligado. O que eu desejo, realmente eu preciso disso? E aí, para não ficar estendendo, Joelma, tem uma diferença grande entre desejo e necessidade. Se a gente pudesse saber o que a gente necessita, a gente estava caminhando com muito mais coerência na vida. Boa parte do que eu desejo, eu não precisava. E o tanto de medo que a gente acaba alimentando, olha, acho que causa uma perda enorme de oportunidades, né? Causa. A gente fica trabalhando, correndo em volta do rabo. Agora eu acho que já emendando aí a questão da Joelma, né, tem a Cristiane, que também escreveu pra gente. E aí o Teco vai falar pra gente do dia do nascimento dela, né? Do dia que é dia 29 de março, Teco. E aí depois a gente vai pro nosso intervalo e na volta a gente vai passar a pergunta dela, tá bom? E eu vou pedir primeiro pra Bruna. As pessoas estão ouvindo a gente aí, Bruna, e a Cristiane, que eu vou dizer agora, que o David vai dizer o aniversário. Quem quiser participar? Quer participar do nosso programa? Mandar uma mensagem, um aniversário? É isso aí, você vai entrar lá no seu WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Manda pra gente sua pergunta, seu ponto de vista, sua data de nascimento. Quer participar é dessa forma. Ou através do nosso Instagram, que é o @vocêemsintonia, ou o nosso Facebook, Você em Sintonia. Pode ficar ligado nas nossas redes, que também teremos aí um outro meio de contato para falar com vocês. Bastante conteúdo nas nossas redes sociais, vale a pena estar seguindo a gente lá. Então, falando da Cristiane, Teco, a Cristiane é do dia 29 de março. O que a gente consegue? Qual é a característica dos nascidos no dia 29? Cristiane, pessoas do dia 29 são muito sensíveis. Onde mora o perigo? Você vê que você está acompanhando a gente, todo número tem um pró e contra, vai? Onde mora o perigo é onde eu fico extremamente sensível, fico melindroso, fico melindrosa com coisas que não devia, fico guardando coisas que não me levam a nada, porque aquele meu ex-namorado me xingou não sei que dia. Então a pessoa do dia 29 tem que saber usar a sensibilidade dela para entrar em sintonia com a vida, para melhorar a relação e a qualidade de vida, e não para ficar melancólica, sensível, depressiva, nostálgica. Esse é o recado para as pessoas do dia 29. Então peraí, agora nós vamos falar da pergunta da Cristiane, né? É só o 29 que nós estamos falando? Só o 29. Então o ouvinte que tá aí ouvindo o nosso programa vai tomar aquela água, a gente vai tomar uma água aqui também, vai segurar aí a ansiedade para saber do resto da história da Cristiane. E, enquanto isso, eu preciso falar uma coisinha para vocês. Se você perdeu o primeiro e o segundo programa que já foram ao ar, a gente vai disponibilizar o link nas nossas redes sociais. E também, se você mandar uma mensagem pra gente pelo WhatsApp, a gente manda pra você o link direto pelo WhatsApp. Se você quiser ouvir, então, entra lá na nossa página, pesquisa que a gente vai colocar o link disponível para você ouvir o primeiro programa e o segundo programa. Além disso, a gente tem que falar também a respeito das nossas consultas que estarão com agenda aberta no dia 5 de abril. A gente vai dar mais informações na volta no segundo bloco, tá bom? Vai ser um prazer conversar pessoalmente com vocês, né? É o outro lado do prazer do rádio. Depois a gente ver quem tá desse lado aí acompanhando a gente. Vamos tomar água, é isso, David? Vamos tomar uma aguinha e até já. Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar. Bom, estamos de volta então com o nosso programa Você em Sintonia, nosso segundo bloco. E a gente quer retomar aquela história lá da Cristiane que nós deixamos no suspense, na surpresa, no finalzinho do primeiro bloco. A Cristiane, que é do dia 29 de março, o Teco falou a respeito dos nascidos no dia 29, e o David então vai falar para nós qual é a pergunta que a Cris mandou pra gente. Então, se você tá ligando o rádio agora e tá curioso para saber, a gente falou do dia 29, do dia 26 e várias outras datas. Todos os nossos programas, eles ficam gravados e a gente depois passa o link para vocês, né? Vocês podem ouvir o primeiro programa, o segundo programa, mas vamos seguir daqui para frente. Estamos falando agora do terceiro programa e a gente falou da Cristiane, que nasceu no dia 29/3. Ela diz o seguinte, Teco, ela diz que ela é muito insegura
e também é indecisa. E aí ela está pedindo ajuda por ser assim. Né? O que a gente pode Nossa, a dizer Cristiane, David, está dando aí a oportunidade de a gente conversar com muitos ouvintes, eu tenho certeza, né? Indecisão, insegurança e tudo isso é muito constante no mundo atual. Para quem está acompanhando a gente e sente um pouco dessa indecisão, dessa insegurança, eu costumo dizer sempre isso, Cristiane, você, a partir do momento que tem isso, você pode tentar perceber melhor o quanto você se conhece, o que você realmente sabe de você, de si, até onde você tem alguma informação real ou que você possa acreditar verdadeiramente que tem a ver com o seu íntimo. Por isso, falar do dia, essas consultas que a gente vai fazer, agora vamos fazer de novo no dia 5 do 4, eu tenho sempre a oportunidade, quando eu converso com o ouvinte, Cristiane, de tentar passar para ele informações a respeito de como ele é verdadeiramente. A indecisão, no meu modo de ver, a insegurança, tem que ser trabalhado nesse nível. Eu tenho que começar a procurar cada vez mais um mergulho para dentro de mim. Como eu sou? Como eu funciono? Nós conversamos ainda no programa de hoje. O que eu necessito? Não o que eu desejo, aquela confusão que nós vimos no primeiro bloco, né? Desejo traz medo, porque o desejo é uma forma de eu achar que eu tenho que acrescentar algo a mim. Será que eu preciso mesmo daquilo? Então a indecisão, ela está muito ligada, você pede uma orientação, ao quanto eu não me conheço muito não. E no mundo de hoje, a gente não é muito inclinado, muito levado a se autoconhecer. A gente mais está sendo impelido a produzir, a conquistar e a tudo isso do que a ter algum conhecimento maior de si. Muitas vezes um número de nascimento já é algo que você pode se apegar um pouco mais e falar, não, peraí, mas se eu sou de tal dia e o Teco falou isso, então eu sou de tal forma. Você, no caso, é 29, David? Era do dia 29. Então, você tem a sensibilidade e você pode também usar este 29 de uma forma mais difícil, que é quando você fica olhando muito os dois lados de tudo. 29 tem muito essa coisa de olhar os dois lados. Então, tenta perceber o quanto você se conhece, tenta identificar o quanto você sabe realmente a seu respeito, sabe de si. As decisões, elas têm que ser buscadas no íntimo da gente, mas ninguém ensina a gente a fazer isso. A gente tem frases que são muito populares, como por exemplo, ouvir o coração, ouvir o íntimo, e isso tudo a gente pensa que é uma bobagem, não é não. Decisão tem que ser buscada no íntimo. Você está fazendo lembrar um pensamento oriental muito bonito. Ele diz mais ou menos assim: assim como a semente inicia sua vida na escuridão da terra, uma criança começa a viver na escuridão do útero. Pensa, Cris, pensa você ouvinte. Talvez as decisões e o início de tudo aconteça dentro da gente, não fora. Né? Quando uma pessoa chega para mim e fala que vai se separar, eu falo para ela, tudo bem, mas vamos fazer você ouvir isso? Vamos fazer você sentir isso dentro de você? Vamos ver até que ponto você está buscando isso no seu íntimo, senão vai virar uma indecisão. Assim como a semente inicia a sua vida na escuridão da terra, uma criança começa a viver na escuridão do útero. Nós precisamos deixar de ter medo da escuridão. A gente de vez em quando tem que fechar o olho para ver outras coisas que o olho não vê. Eu não vou lembrar, mas Fernando Pessoa dizia que enxergar é estar doente, não, pensar é estar doente dos olhos, algo do tipo. É como se a gente tivesse achando que tudo pode ser visto e sentido nos 5 sentidos, e não é verdade, né? Começa a olhar, fecha os olhos para ver você. Vamos ver se você não vai melhorar essa decisão, depois você conta para nós. Eu fiquei pensando assim naquela frase famosa daquele oráculo de Delfos lá, né? O conhece-te a ti mesmo. Tava na porta. Lá a gente precisa pensar muito nisso, e também esses dias aí, depois dos primeiros programas que nós fizemos, eu fiquei imaginando que assim, talvez esse programa que a gente esteja fazendo aqui na Rádio Paraíso, com essa proposta que nós estamos trazendo, vai ajudar o ouvinte a se autoconhecer. Tem muita gente que talvez aí não tenha se deparado e vislumbrado exatamente quem é. Não é? Chega numa parte da vida aí que ainda não se autoconhece, não. A gente passa a se ver muito através do que o outro fala que a gente é. Você é insegura, você é indecisa, você quer mandar em tudo. Mesmo que a gente tenha esses lados, é muito pouco.
É muito pouco. A única forma de superar uma indecisão é quando eu mergulhar para dentro de mim. Pena que eu não lembro direito dessa frase do Fernando Pessoa, mas eu acho que é isso, que é pensar é estar doente dos olhos. Eu acho que é isso. A gente vai colocar no nosso Insta essa frase, que de fato era uma frase interessante para a gente parar e para pensar em algumas atitudes, no que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. Bom, temos também, Teco, a Marcela que nos procurou, né? Bastante gente procurando a gente. Muito obrigado, Marcela, por ter nos procurado. A Marcela tem 19 anos, então ela é jovem, veja só, e ela já tem uma preocupação interessante. Mas antes de falarmos disso, ela Vamos é do lá. dia 26, Teco. O que a gente pode dizer das pessoas do dia 26? Ela é do 26 de setembro. Nossa, Marcela. Bom, David, pessoas do dia 26 são pessoas de temperamento forte. São inteligentes, curiosas e precisam realmente trabalhar as informações, aquilo que eles recebem no nível interno deles. Eu acho, apesar da Marcela ser novinha, ainda uma moça de 19 anos, ela pode e deve ir desenvolvendo na vida dela, daqui para frente principalmente, esse aspecto do conhece-te a ti mesmo. Porque uma pessoa do dia 26, pessoas do dia 26 são muito inteligentes. Então, quanto mais você se perceber, você descobrir a seu respeito, mais você vai estar usando todo o talento potencial que um dia 26 costuma ter. São pessoas ambiciosas, mas não é uma ambição material. É uma ambição de criar uma sintonia de verdade com a vida, de querer se identificar com a vida, de querer se realizar. E 26/9, no caso dessa moça, olha, é uma pessoa muito aparelhada, é uma pessoa com muita independência, capaz de andar com as próprias pernas, discutidora, polêmica e às vezes até atrevida, no bom sentido, o que é muito bom, né, Marcelo? Então acho que é exatamente por isso que ela fez a pergunta pra gente. Olha só como é interessante. Ela quer saber o que é meditação. Então a pergunta dela é, afinal, o que é meditação? E para que serve? Prática, Olha, Marcela, né? Prática. O que é meditação e para que serve? E ela fica esperando uma resposta que ela vai processar muito. Não é que ela vai ouvir o Teco, a Bruna, o David vai falar, agora eu entendi. Não é assim, não. Ela vai atrás. Ela vai ouvir, ela vai processar o que ela está ouvindo, ela vai ver como isso soa dentro dela, como isso ecoa dentro dela. Isso é muito legal. Tem uma individualidade aí. Por ela ser mulher, pessoas do dia 26, mulheres, elas precisam buscar no homem muito mais a admiração do que o amor. São mulheres já muito mais independentes. O amor vai vir com a admiração. Aliás, tem muita mulher que o amor e a admiração andam juntos. E tem mulheres que o amor não necessariamente precisa passar pela admiração. Qual que é melhor? Qual que é pior? Não existe isso, né? Mas eu preciso saber como eu sou. É isso que nós estamos conversando hoje aqui com vocês, né? Meditação é diferente de concentração, né? A meditação é você se permitir relaxar. Você se permitir voltar para dentro de você. Aquilo que a gente estava falando agora, né? De uma outra ouvinte a respeito da indecisão, da insegurança, de você voltar para dentro de você como uma semente que está nascendo, ficar na escuridão, como uma criança na escuridão do útero, né? Então, meditação é você, Marcela, se permitir relaxar. Relaxar não só no sentido físico, mas começar a se familiarizar com o teu mundo de dentro, né? Já a concentração, não. Aí você está aprendendo a desenvolver a atenção. Então você se concentra no trabalho, você se concentra na direção, você está dirigindo uma estrada. Concentração é você ficar atento a uma tarefa, mais ou menos isso. Meditação é você encontrar-se com você, lá dentro de você. Você afasta a atividade mental e desenvolve e dá espaço para a tua percepção. Muita cura vem daí, viu, Marcelo? A pessoa tem condição de fazer muito mais por ela do que ela faz, mas a gente não aprende isso, né? Se você começa a ouvir melhor você mesma, você vai saber melhor também o que seria melhor ou mais adequado para você descobrir uma superação ou uma cura. A meditação é ouvir a voz de dentro. E todo mundo devia fazer. Não precisa fazer aquela posição, não estou criticando isso não, imagina.
Mas se você começa a praticar, lembra o que nós falamos hoje, o nosso exercício, aliás, a gente até podia repetir, né, Bruno? Vamos retomar. De repente você começa a abrir esta porta, você que está ouvindo a gente, para meditar, que é estar com você, praticar a presença, como alguns mestres falam, né? E meditação é isso, concentração é você se concentrar numa tarefa. Marcelo, um abraço, boa sorte para você. Teco, eu posso dizer o seguinte, para tentar simplificar e traduzir de repente para as pessoas, a meditação é totalmente diferente de pensamento. Porque a pessoa quando fica pensando muito e ela entra no estado de tensão, é porque ela não está meditando. Exatamente. Então a meditação é da pessoa estar totalmente relaxada e as coisas vêm, as coisas fluem, não é um pensamento, é uma outra coisa. Porque o pensamento é engraçado, né? A pessoa vai ficar aí, vai brigar comigo, Bruna. Pensar não é estar ligado a você, a tua essência. Pensar é criar confusão. Não é toda hora que eu tenho que ficar pensando. Eu devia aprender também a puxar um pouco da tomada, esse tipo de coisa, para não ficar o tempo inteiro nessa confusão que o David falou. Então é uma coisa mais natural. Exato. Deveria ser. Por isso que a gente procura o campo, né? Para ficar um pouco em paz. Então, se você estiver tenso, achando que está meditando, você não está meditando. Não. Você tem que estar tranquilo. Então, se tiver pensamentos tensos, você não está meditando definitivamente. Tinha um mestre, é que eu fico lembrando das coisas, não como eles diziam, não dá, né? Mas ele dizia que é quando você está com você mesmo. Então, você não está pensando. Muitas vezes, eu lembro do meu avô ele ficava lá no fundo da casa dele, mexendo umas plantinhas, e ele passava de um vasinho para o outro, ficava agachado, velhinho já. Aquilo era uma meditação, porque ele estava ali com ele mesmo. Na paz, né? Não estava essa confusão mental que o David falou, viu, Marcelo? Eu acho que vem muito ao encontro do que a gente fez hoje na pergunta do dia, que é o seguinte: você tem reservado um tempo para cuidar de você ultimamente? Eu acho que ficar consigo mesmo, né, na meditação, na paz, também é reservar um tempo para si. Você tem reservado um tempo para você aí ultimamente? E olha, um tempo para se cuidar, né? Isso é cura. Cura é isso. É você dar espaço para o teu eu interno. É você começar a se sentir, a se perceber melhor. Tem uma frase de um filósofo que diz: penso, logo existo. Cuidado, eu acho que é o contrário, hein? É o contrário. Eu acho que ele foi meio infeliz, coitado. Mas tudo bem. Manda pra gente então a sua resposta aí no WhatsApp 019 99 444 7312. Conta pra gente se você tem reservado um tempinho aí pra cuidar de você, pra meditar, pra voltar-se, né, pro seu íntimo, para cuidar do seu bem-estar. Tem até aquela lição que o Teco deu no primeiro bloco, a lição de casa. Você lembra, você que ouviu aí, gente, aí, tá desde o primeiro bloco? Você tenta fechar os olhos, se não puder não faz mal, e você respira profundamente, presta atenção nessa respiração, sente que ela é profunda, inspira e solta o ar devagar, faz isso por 2 ou 3 vezes, e aí você mentaliza enquanto isso que você está rodeado ou rodeada de uma luz poderosa, como se você estivesse ali voltado para dentro de você por uns instantes, e você começa a buscar um bem-estar a partir disso, né? E aí, quem sabe, você pode falar uma daquelas orações que nós já falamos aqui, porque a oração, ela tem força nessa hora. Na hora, como o David falou, que eu não estou na minha confusão mental. E aí a Bruna pediu para você fazer essa experiência, essa lição de casa e retornar. Contar pra gente. A gente gostaria muito que vocês ficassem em sintonia conosco durante a semana toda. Eu acho que o nome foi bem feliz, né? É totalmente favorável, porque você tá aqui com a gente no sábado, mas se você fizer a lição de casa, acompanhar nossas redes, mandar mensagem, você vai estar em sintonia conosco todos os dias, certo? E se a gente fizer então o seguinte, vamos a partir de agora criar um espacinho pra gente falar disso, da sintonia, da gente com a gente. Você em sintonia com você e com a gente. Exatamente. Vamos fazer um negócio assim, Bruna? Então, sei lá, criando a sua sintonia contigo mesmo. O que a gente pode fazer? Tem algum exercício, alguma técnica, alguma coisa que a pessoa pode fazer no cantinho dela, na casa dela, enquanto ela respiração. Tem alguma coisa? Olha, eu vou falar de um banho, vai, Té? Banho. Um banho. Vai lá, pega umas ervas, faz um banho e cuida de você. Vou te dar uma dica, ó.
você pode pegar o alecrim, ramo de alecrim, lá na horta, na feira, lá na horta do seu Domingos, por exemplo, que deve estar cheio de alecrim. Aliás, Um abraço pro seu Domingos. Que é do dia 7, eu lembro. Do dia 7, é ele mesmo. Gênio forte. Então você vai lá, arruma um ramo de alecrim, faz um caldeirão de água, esquenta lá, ferve, desliga essa água, põe o ramo de alecrim lá dentro, desliga, tampa, põe o ramo, deixa lá, deixa uns 5 minutinhos. Toma seu banho normal, banho de todo dia. E aí você leva essa água com esse aroma de alecrim, né, lá na infusão, leva pro banheiro. Você vai jogar essa água de alecrim pelo seu corpo todo, do pescoço para baixo, mentalizando na paz ali, no sossego, que aquele alecrim ele tá limpando seus poros, ele tá limpando o seu corpo, ele tá te reenergizando. Né? Todas as sensações ruins que você vem tendo aí ultimamente, elas estão indo pelo ralo, tá indo tudo embora. Ele vai te revitalizar esse banho. Faz isso. Essa semana faz essa lição de casa do Teco, toma esse banho e conta pra gente. Por favor. Isso é a sintonia que a gente está buscando. Então, só para recapitular, a pessoa vai lá esquentar o caldeirão dela. Ferve a água no caldeirão, joga o ramo de alecrim lá dentro, desligou. Ferveu, desligou, deixa tampado. Toma seu banho normal com sabonete, leva isso lá. Vai esfriando lá. Senão vai pelar tudo, vai queimar, né? Deixou esfriando lá o alecrim. Isso. Tá morninho. Tomou banho. Tá morninho. Tomou banho normal, tá morninha aquela água de alecrim, joga do pescoço para baixo, olho fechado. Vai lá pro banheiro, pro box. Isso, mentaliza lá, olha, esse banho ele está limpando meus poros, tudo, e está me revitalizando, me reenergizando para a próxima semana, para os próximos dias. A pessoa vai imaginando que aquela água vai limpando e ela vai mentalizando e vendo isso, essa água escorrendo e tirando todas as coisas ruins dela, as impurezas, e vai indo tudo pelo isso ralo. Pelo ralo. E olha, é importante, legal. O David falou, mentalizando. É importante que tanto para você imaginar essa limpeza, né, do banho, ou para você imaginar que você está envolvida numa luz forte, usar a imaginação. A imaginação tem uma força muito grande no plano astral. Você cria muita coisa através do que a gente chama de força-pensamento. E aí entra o oposto. Fica pensando bobagem pra você ver. Ah, não. Então vamos pensar só coisa boa. Vamos cuidar da gente, pensar coisa boa, que aí, né, a vida anda e fica tudo bem. E aí? Aí a gente tem hoje, então, que lembrar o ouvinte, novamente, sobre a nossa agenda que vai estar aberta no dia 5 de abril. Encontro com o nosso encontro, né? O nosso encontro para os atendimentos, para as consultas, tá? Então, se você quer informações a respeito desses atendimentos aqui com o nosso grupo, com o Teco, comigo, com o David, você vai mandar mensagem para o WhatsApp 019 99 444-7312. E aí você manda lá a sua pergunta a respeito de horário, local, tudo certinho pra gente reservar um horário pra você. E a meta, o objetivo desse encontro direto com você é te dar informações para que você se descubra, se conheça melhor e desta forma você possa lidar melhor com os desafios e com os problemas até que você esteja vivendo no momento. Bom, e aí, né, seguindo aqui a nossa ordem do dia, né, Bruna? Que é a nossa mensagem, a mensagem da semana, que é a carta do tarô, que a Bruna sempre faz as nossas leituras e traz para que a gente tenha uma mensagem para a semana. Qual é a mensagem dessa semana, Bruna? Então aí a gente vai falar toda semana, como o David falou, sobre a mensagem do tarô. Lembrando que assim, é importante a gente falar um pouquinho do tarô antes de falar da mensagem, né? Nós já comentamos isso no primeiro programa, mas acho que é importante a gente falar novamente, tá? O tarô é um oráculo, são cartas, né? E eles trazem orientação, eles trazem aconselhamento. A gente não tá intencionado quando usa o tarô para adivinhação, porque ele está me traindo, porque ele tal pessoa está falando mal de mim, porque eu vou ficar rico, não vou. Não é essa a intenção do tarô, né? O de mais nobre nós podemos tirar do tarô são as lições, são as orientações. E é esse o nosso objetivo aqui. Inclusive nas consultas que nós vamos agendar aí com quem quiser no dia 5/4,
vai ter lá o momento com o Teco, né? Depois o tarô. E a gente vai ter um momento também com o tarô, e depois vai ter um momento com o David, e assim... E olha, Bruno, é tão incrível isso, você vê, ela senta, se concentra, tira uma mensagem para você ouvinte através das cartas, e você pode perceber, tem sempre alguma orientação, alguma explicação, algum ponto nessa mensagem que tem tudo a ver com o que eu tenho pensado ou com o que eu estou vivendo. Essas mensagens estão sempre ligadas a uma orientação, alguma dica que a gente pode receber através dessas cartas tão sábias, né, que constituem o tarô. Então, e é interessante que a mensagem para essa semana, ela vai retomar uma mensagem que eu já dei no primeiro programa aqui. Lá no primeiro programa eu já tinha falado sobre tarô. E lá naquela mensagem daquele dia dizia para que a gente ia ter um momento em que nós teríamos uma nova chance de consertar uma situação que tinha ficado ali enroscada no passado. Talvez um perdão, talvez uma retomada de um relacionamento, uma coisa nesse sentido. A mensagem para essa semana, ela tá dizendo o seguinte, que é para você continuar, para você persistir. Porque nessa forma, né, dessa maneira, você consegue fazer com que as coisas que estão embaraçadas, estão com nós na sua vida, elas comecem a se dissolver. Então, permaneça nessa sintonia de tentar assim, limpar todas as coisas que ficaram lá na sombra no passado, que ficaram assim amarradas, situações que ficaram complicadas. Eu tenho certeza que alguns dos ouvintes que ouviram lá aquela mensagem daquele dia já devem ter vivenciado alguma situação, como alguém que te procurou, te pediu perdão, ou você precisou chegar e conversar com alguém com quem você não falava. Então é continuar nesse movimento, sabe? De limpar a história, de ter uma nova chance, uma nova oportunidade para fazer diferente. E a mensagem é que você vai ter sucesso nisso, você vai conseguir fazer esse novo caminho, criar essa nova história, sabe? Reescrever a sua história. Mas dessa forma, você consegue, então, fazer com que saia de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais Para mim, essa mensagem, eu estou aqui ouvindo a mensagem para aproveitar ela também, nós podemos fazer mais pela nossa vida, viu? A gente tem que começar a descobrir melhor como somos para poder fazer mais por si próprio. Isso que eu acho que muitas vezes falta. Talvez para mim o que fica dessa mensagem é essa ideia, que eu posso sempre fazer um pouco mais do que eu estou fazendo pela minha própria vida e deixar as coisas irem e não guardar certas situações e ter uma meta, um objetivo positivo lá diante de mim. É porque se a gente pensar no nosso programa hoje, por exemplo, nós falamos de vários momentos, várias situações que você pode criar para ter mais bem-estar, né? Para viver mais leve. A gente falou bastante sobre isso, né? Falou a respeito desse movimento de você criar uma sintonia para viver mais leve, mais tranquilo, com menos aí perturbações, com a cabeça menos angustiada, com menos medos, né? Então pensar um pouquinho sobre... Pensar não, viver isso daí para a gente poder melhorar. Agora o David tem alguns abraços para dar naquela hora do abraço, é isso? Antes de falar dos abraços, vamos relembrar a pergunta do dia para as pessoas mandarem para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Então, já que a gente está falando disso tudo, a gente quer saber, nós gostaríamos de saber o seguinte: você tem reservado um tempo para cuidar de você ultimamente? Responde pra gente, se tem, o que você faz, se não tem, por que não tem, e vamos conversar sobre isso no nosso programa. Faça como todas essas pessoas que estão interagindo conosco através do WhatsApp, através do Facebook, através do Insta. Faça o mesmo, que a gente está aqui com muito, muito prazer para esclarecer e para bater um papo sobre isso tudo. Tá certo? Sim. Então agora chegou a hora dos abraços. A hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. Nós temos bastante abraço aqui, né? Primeiro a gente vai mandar um abraço para as pessoas que participaram aqui, que nós conversamos um pouco, que é para a Joelma, a Marcela e a Cristiane. Um abraço carinhoso para vocês, obrigado pela participação. E temos também os abraços aqui. Se você quiser mandar o seu abraço, mande pra gente que a gente vai mandar aqui o seu abraço.
né? Nós recebemos aqui já bastante contato, por exemplo, o Serginho Mazieri, grande Serginho lá do programa do Jonas Aguiar, participou conosco lá na nossa live, né? Então um abraço para você, Serginho. A Cidinha Costa de Diadema, né? Também participou lá pela live. Paulão Duarte de Minas Gerais, lá de Poços de Caldas. Paulão, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Michele Pasquale. Michele, através da live também participou. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Cristina Bartolo também através do Insta, né? A Cristina lá de São Paulo. O Roberto e a Tânia, um abraço muito carinhoso ao casal, né? Eles são de Americana. Um abraço para vocês dois. A Dona Luzia, aqui do Jardim do Éden, Dona Luzia que sempre participa, sempre, e ela é muito carinhosa com a gente, muito obrigado, Dona Luzia. A Vera Heloísa é de São Paulo e participou pelo Instagram. Então a Vera também eu queria falar um pouquinho, mandar um abraço para ela muito carinhoso, é a nossa colaboradora, nossa parceira lá do Espaço Avô da Lua em São Paulo. Vera, um abraço muito carinhoso para você, viu? Obrigada. E olha, Vera, você é uma das que me atura, eu sei disso, viu? Bem feito. Eu também quero mandar um abraço para Cláudia Moura, de Interlagos, a Valéria Turini, a Leilda Alves, de Santo André, e um abraço para o nosso amiguinho lá, o nosso ouvinte super especial. Esse é muito. Que os ouvintes nos desculpem, mas a gente sente a presença de um ouvinte como ele, que vibra, que sabe que a gente está se dirigindo a ele agora, a ele e a todas essas crianças, a todos esses meninos e meninas que estão aí trazendo uma nova vida, uma nova esperança para essa terra tão judiada. Vocês são diferentes e são especiais e vão nos ensinar muito, eu já falei isso da outra vez. Essas crianças vieram para ensinar. Um abração, Pietro, para você, viu? Bom, e aí nós temos algumas considerações finais. Teco quer falar mais alguma coisa pra gente? Não, eu estou muito satisfeito porque o rádio tem muita magia e a gente sente o carinho. Como eu falei agora do nosso amiguinho do Pietro, a gente sente o carinho dessas pessoas que mandam mensagem para nós. O rádio tem essa força e isso nos alimenta muito, nos incentiva, nos motiva, e eu acho que, como eu já falei hoje, o nome do programa foi muito feliz, porque nós estamos buscando justamente esta sintonia, e eu acho que é isso que a gente está conseguindo, graças a Deus, desde os primeiros programas. Isso aí, então esteja com a gente aí em sintonia todos os dias, através das nossas redes sociais, o Instagram, que é o @vocêemsintonia, Facebook, Você em Sintonia, o nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Participa, manda sua mensagem. A gente vai disponibilizar o link dos outros programas que já aconteceram para que você possa acompanhar aí e estar sempre juntinho conosco. Um grande abraço e até o sábado que vem. Você ouviu? Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar.